É a segunda vez que eu debato com o MST. A primeira foi em 87. Agora, em 2017, 30 anos depois, eu sou convidada de novo. A primeira vez eu fui em Campo Grande, debate lá. E foi quando eu voltei da China, fiquei um mês na China, em outubro de 86, um mês viajando só por áreas rurais, pesquisando agricultura. Esse aqui é o Pedro Pomar, que era meu guru no PCdoB, quando eu fui do PCdoB, até 76, que ele morreu em 76. E ele que está aqui com Xu Enlai, que era o primeiro-ministro da China, em 71. E quando eu fui, em 86, esse que era o tradutor deles foi o meu tradutor, durante 30 dias. Traduzindo tudo, fomos em 11 ou 12 zonas rurais chinesas, do norte ao sul, centro, oeste. Viajamos bastante por lá. Minha mãe e eu. Aqui tem fotos da viagem. Minha mãe era fazendeira, me interessou por ir. Aí conseguimos esse convite para uma viagem chamava Convidadas Semi-Oficiais. A gente pagava $60 por dia e tinha tudo, até passagem de avião, comida, super viagem. E a minha curiosidade de ir para lá é que eu estava trabalhando no Ministério da Reforma Agrária, que tinha acabado de ser criado. E estava aquele debate se os novos assentamentos iam ser mais coletivos, mais cooperativas, mais familiares. E a gente tinha aprendido que na China eles já estavam no estágio avançadíssimo de comunas. Então, como isso era 86, o Mao morreu em 76, 10 anos que o Mao já tinha morrido, depois que ele morreu, eles começaram a introduzir mudanças na coletivização que o Mao tinha feito. Acho que vocês já estudaram essa parte, né, da coletivização na China ou não? A gente pode falar disso depois, do passado. Porque aí eu estou falando da viagem, porque eu pensava, o coletivo deve existir lá, vamos lá aprender com eles. Mas aí cheguei lá, eles estavam distribuindo para as famílias, estavam descoletivizando, que chama, né? Até eu escrevi esse livro aqui, que é sobre o massacre dos estudantes, em 89. Mas aí a gente conta um pouco da viagem aqui, e na época, então tem um diálogo assim, engraçado, que é assim, o cara fala assim, você viu, o governo está distribuindo todas as terras para os camponeses? Ah, isso é comunismo. Não, mas é na China. Ah, então é capitalismo. Então, aqui no Brasil distribuir terra é comunismo, né? Enquanto na China é a volta ao capitalismo. Essa foi uma situação muito irônica. E lá, quase todas as zonas que a gente visitou já estava na mão das famílias, não a propriedade, o uso da terra. Já não tinha quase nada mais coletivo em 86. Mas eles não queriam admitir ainda, eles ainda estavam indo com muito cuidado, não estavam contando muito as autoridades, nem a mídia. Só 2 comunidades de 10 ou 11 que a gente visitou que ainda eram coletivas. Uma era tipo uma fazenda estatal, no sul da China, e outra era uma fazenda assim, coletivizada, mas era muito desenvolvida, eles tinham trator, então não compensava dividir com as famílias porque não dava para repartir o trator, então eles preferiram ficar no coletivo. E a mulher que nos recebeu, ela falou, quando era o coletivo era assim, todo mundo recebia igual, então os mais esforçados chegavam na hora certa e depois ganhavam o mesmo tanto dos preguiçosos. Então eles resolveram também parar de esforçar. Aí a economia ficou paralisada, a produção caiu muito. Então nós não descobrimos forma de estimular a produção. Então agora a nova palavra de ordem é aprender com as famílias de mais de 10 mil yuans,
que assim, uns vão melhorar antes dos outros, então os mais atrasados vão seguir o exemplo. Vai ter uma desigualdade por um tempo, mas como nós temos o partido e o exército na mão, nós vamos corrigir a desigualdade. Eu estava nesse momento lá, né? A indústria estava começando a surgir, aquelas zonas econômicas especiais que eles traziam os empresários do exterior para montar a indústria, ainda de parceria com o governo, em algumas coisas. Eu estou falando assim muito genérico só para contar da viagem, né? Depois a gente pode falar o que aconteceu depois e o que aconteceu antes. Vocês vão perguntando, né? Mas foi muito surpreendente ver como em todos os lugares todo mundo falava assim, depois do 13º Congresso de 1978, tudo mudou. Era um discurso decorado, assim, todos falavam a mesma coisa, né? Eu traduzi assim como ACDC, ou ACCDCC, antes da Coca-Cola e depois da Coca-Cola. Né? Que foi esse congresso que o Deng Xiaoping, que era companheiro do Mao da Revolução desde os anos 20, eles eram companheiros, só que um puxava mais para um lado, outro para o outro. Né? E quando o Mao morreu, então o Deng Xiaoping voltou a dominar o partido. E o que aconteceu, que não tem a ver com a questão econômica, tem a ver com a política, é que em 71, o presidente dos Estados Unidos tirou o bloqueio da China. A China era bloqueada, igual Cuba, igual Irã, né? Não podia, nosso passaporte vinha um carimbo, não é válido para a China. Não podia ir lá, ela estava desde 49 bloqueada. Aí em 71, o Kissinger, um alemão que morava nos Estados Unidos, era conselheiro político, convenceu o presidente e falou, você vai ter que sair do Vietnã e fazer amizade com a China. Isso que vai ser sua sacada. Quase que dá certo. Mas aí então ele abriu para a China e com isso a China começou a negociar com os países vizinhos, onde já tinha milhões de empresários chineses, que eles chamam de chineses de ultramar. E falar, venham para cá, nós vamos dar toda a força para vocês, não vamos desapropriar, não vamos coletivizar, podem vir para cá para fazer indústrias, porque nós temos que sair quase da fome que nós estamos aqui, que a economia está um pouco parada. Oi? Ah, então, esse filminho aí, é assim, a gente filmou lá 6 horas, muito mal filmado, que eu não era profissional, não sou, né? Eu e minha mãe, ela fotografando e eu filmando. E aí, essas 6 horas de filmagem, a TVT, do Sindicato de Metalúrgica de São Bernardo, propôs fazer um vídeo de 20 minutos que a gente fez, quase tudo falando da zona rural. Agora eu vou no YouTube, eles tiraram tudo rural, deixaram só urbano, ficou 8 minutos. E eu não consegui nos feriados a versão integral. Eu prometo que depois eu mando para vocês, porque aí tem um capítulo sobre cada zona rural que a gente visitou. Esse aí é mais para quem não sabe nada sobre a China. Mas a vantagem é que são imagens que nós mesmos fizemos, então é tudo bem real. Quando esse documentário foi produzido, fazia 10 anos que Mao Tse-tung tinha morrido. A China se recuperava penosamente do trauma da Revolução Cultural e começava o processo de fabricar o mundo. Tem 30 anos, né? 31 anos isso aí. Estava começando essa abertura econômica. E eles, os líderes que a gente conversava lá, que não foram muitos, falavam assim, os russos estão fazendo o maior erro, que eles estão abrindo a economia antes da política. Aliás, estão abrindo a política antes da economia. Nós que estamos abrindo a economia antes da política, porque abrir a política antes da economia já era um caos. Que era o que eles falavam, que a Rússia então entrou num caos. Que eles tinham os burocratas dominando a economia e não podiam abrir mão, né, do poder dos burocratas. E abriram na política que tinha pressão popular, e aí virou um caos e caiu o regime todo.
E os chineses falavam, não, nós vamos segurar a política, ou seja, a ditadura, e vamos abrir a economia. E aí, quando melhorar o nível do povo, aí a gente abre na política. Essa é a tese deles, né? Tese grosso modo. E até, tanto que eu tive lá em 86, 89, teve o massacre de Tiananmen. Dizem que eles mataram umas 3.000 pessoas lá na Praça da Paz Celestial, que eram jovens estudantes pedindo democracia e política. Até hoje é muito difícil engolir isso aí. E a gente estava para lançar o livro denunciando esse massacre, quando esse meu tradutor aqui, ele estava trabalhando na Embaixada em Brasília. Quando ele soube que a gente ia soltar um livro aqui denunciando o massacre, aí eles vieram cheio de presentinho lá de visitar em São Paulo, pedindo para não publicar o livro. Aí eu falei, acho que no fundo vocês devem estar querendo o livro, só que como vocês são funcionários da embaixada, né, vocês têm que cumprir a obrigação de denunciar. De ser contra a denúncia. Mas é assim, por exemplo, na época do Mao, de 58 a 61, dizem que morreram 30 milhões de chineses de fome, por causa dessa política do Mao de coletivização forçada. 30 milhões, só que eles abafaram de vergonha, né? Até hoje não pode falar muito dessa. Outro dia eu assisti, quando eu estava voltando da China, segunda vez que eu fui, há 3 anos, assisti um filme no avião que fala de uma fome parecida, mas sobre o governo anterior, capitalista do Chiang Kai-shek, que morreram 3 milhões, e no filme ele não deixa ninguém saber que estão morrendo de fome, por orgulho do país, né? Agora, a polêmica que eu queria colocar para vocês é assim: grande parte do campo brasileiro faz parte da questão agrária chinesa. Então, todo mundo que produz soja para mandar para a China, aquela terra é a terra agrária chinesa, num certo sentido, porque está produzindo para vender para a China. Porque o chinês quer comer carne, né, uma vez na vida, para crescer no poder. Aí ele tem que dar comida para o povo, para o frango, para o boi. E eles não têm território suficiente para plantar soja para fazer ração, porque mais da metade do país é deserto. Então eles têm que comprar no Brasil, a soja no Brasil. E também porque eles não querem formar grandes fazendas lá, porque onde que eles vão pôr esse povo? 300 milhões de trabalhadores rurais. Então, não pode mecanizar muito, senão dá desemprego. Então, os pequenos proprietários têm que produzir com alguma tecnologia, mas não muito, porque senão desemprega. Para não destruir as fontes de água, não se envenenar com os produtos. Então, isso que está tendo lá. E como o chinês tem mais de 1 trilhão para investir no mundo, um conselho que eu dou para vocês é ver se o chinês ajuda também os pequenos proprietários brasileiros, produtores, a também entrar na agroecologia com algum subsídio chinês. Vai lá, nós deixamos vocês tirar a soja, mas ajuda a gente a fazer pesquisa para a nossa produção ser mais sustentável. E a outra coisa, que aí é uma outra provocação maior ainda, é que nessa reunião aqui em 71, o João Amazonas mandou o Pedro Pomar na China anunciar que ia fazer a guerrilha do Araguaia. Pedro Pomar não queria ir, ele era contra. Mas ele foi. Aí chegou lá, quando ele falou para o Chou En-lai que o PCdoB ia fazer guerrilha, aí o Chou En-lai falou, é um negócio muito sério, eu tenho uma outra proposta para te fazer. Em vez de fazer guerrilha, que é uma coisa muito suicida lá nas condições da Guerra Fria, só Cuba que conseguiu, eles não vão deixar outra, o Vietnã aqui está uma dificuldade danada mesmo, a gente
ajudando e sendo longe, eu queria que você fizesse o seguinte: o ano que vem a China vai começar a fazer controle da natalidade, porque nós não conseguimos alimentar tanta gente. Vai passar uma lei que só pode ter um filho em cada família. E com isso, como a nossa sociedade é muito patriarcal, logo vai ter muito mais homens que mulheres. Porque só pode ter um filho, então, né, ou faz aborto depois que tem ultrassom, ou mata na hora que nasce, ou joga para o orfanato e lá um europeu adota. Eu sei que hoje na Ásia tem quase 100 milhões de homens a mais que mulheres. Então o Chou En-lai previu isso aí e falou para o Pedro Pomar: vocês têm que criar condição na América do Sul para receber uma parte desses homens excedentes da China. Então, na África, América do Sul, o mundo inteiro, porque senão vai gerar uma confusão geopolítica, demográfica tremenda aqui na Ásia. E falou: Pedro Pomar, o seu pai é peruano, o Peru já está cheio de chineses, então eles vão começar a entrar por lá. Agora, o que o Chou En-lai não previa e que nós vimos no Peru é o fenômeno do motocar, o tuk-tuk. Quem já ouviu falar? Tuk-tuk. Tuk-tuk é aquele veículo, né? É o triciclo. Triciclo, né? É uma moto adaptada para levar a gente, né? Tem aqui, senta o motoqueiro, né? O motoqueiro senta aqui é cobertinho, ó, tem banco, senta 1, 2, 3, 4, leva carga aqui atrás. É o tuk-tuk. Na China chama Sanlu. Quer dizer, San quer dizer 3, Lu quer dizer motor. Motor de 3, Sanlu. No Peru chama motocar. Motocar. Tem outra também. Tem o tri-wheel, que é na Índia, 3 rodas, tri-wheel. O auto-rickshaw. Auto-rickshaw. Coquito em Cuba, né? Em Cuba é coquito. Aqui no Brasil saiu uma saiu, eles estão chamando de motocar no Brasil. Motocar. Que é o mesmo nome do Peru. Carroceria. Porque ele é assim, lá no Peru eles compram um motocar financiado por um ano, baratíssimo. $700 em motocar, pagando em um ano, você imagina, paga $20 por dia, nem isso, né? Que dá R$30 por dia, compra. No fim do ano, paga mais $100, troca o motor. E o chinês manda para lá os montes. Tem mais motocar que automóvel no Peru. O que eu acho que é assim, que quase não tem acidente, porque as pessoas quase não morrem, porque tem 3 rodas, anda devagar, ocupa uma pista. Leva muita carga, muita gente. Um projeto que eu gostaria de fazer, se o Lula ganhar, de novo, né? Era de falar com os chineses para trazer motocar e chineses especializados em irrigação, para ensinar a irrigação para os brasileiros, que a gente quase não irriga, né? Eles têm tantas técnicas. Então eles podiam ajudar mandando como dote, vamos dizer, para a gente receber esses chinesinhos deles aqui, com boa vontade, né? Eles mandam algo em troca. Já temos, né? Nós temos uma população até boa aqui. Principalmente na agricultura. Na agricultura? Na agricultura. Sério? Já ouvi. Onde? Aqui em São Paulo, eu vi que passou, se foi no Globo Rural ou se foi naquele jornal do Globo, passou pelo Globo Rural, uma reportagem dessa, montando a forma de produzir, inclusive uva também, eu vi de uva. Mas eu acho que eles deviam vir como assessores técnicos, assim, de ajuda internacional, não tanto como imigrantes. Porque cria um problema social de xenofobia dos brasileiros, né? De não querer um estrangeiro aqui. Então eles vêm temporariamente. Ficam só se eles conseguem casar com alguma das nossas 5 milhões de mulheres a mais. Vai ter dificuldade. É uma outra questão assim, por exemplo, produto. A gente vê muito produto lá com Made in China.
Produto o quê? Made in China. Deve ser produzido lá na Made in China. China. Made in China. Made in China. Que tem. A mão de obra lá para esses produtos são. Até onde eu conheço. Quem fabrica? São Os baixas mão de operários? obra, por exemplo. Acabou de sair na Folha de São Paulo, em todos os jornais, em fevereiro, que o salário do operário chinês já é quase o dobro do operário brasileiro. Falam muito que o chinês trabalha em condições horríveis, mas já melhorou. Os próprios capitalistas estão reconhecendo e falando que as indústrias agora estão querendo sair da China e vir para o Brasil, para o Vietnã, para o México, países que pagam menos os operários. Só isso. 2,60 para o brasileiro e 3,80 para o chinês. Dólares por hora. No filme aí passou uma parte dizendo que parte do desenvolvimento industrial na China foi financiado pela renda da produção agrícola que o Estado chinês pegava. Ou seja, teve um custo alto para os camponeses o início do desenvolvimento industrial da China. Isso é o que dizem, né? Eu nem sei se é verdade. Se é verdade. Não sei. Deve ser. Em todo país né? Mas assim, e a impressão que a gente tem um pouco é de que o campo chinês, grande parte dele é muito pobre. E agora é muito velho, porque os jovens vão embora e deixam os velhos, né? No mundo inteiro, aliás. Mas se, pelo que eu entendi das contas, aí, falam em torno de 40% ainda são camponeses, eles têm lá de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, eles têm aproximadamente 500 milhões de habitantes. Na zona rural. Na zona rural. Muita gente. São 2 Brasis e meio. Ainda essa realidade, o campo, na sua maioria, ainda é pouco desenvolvido? É o que dizem, né? Eu preciso voltar lá. Mas é que tem uma questão do planejamento chinês, que essa lógica de não tecnificar demais a agricultura e de não deixar todo mundo ir para a cidade é justamente pelo tamanho da população. Então, optou-se por não mecanizar mais, porque é mão de obra. Se você deixa que essa população gigante lá para a cidade não consegue fazer planejamento, né? Então, dentro do planejamento, esse processo de passar a ser 60% da população urbana, há uns 10 anos atrás eu li que em 10 anos ela estaria se aproximando de chegar ali. Agora você colocou que ainda vai mais alguns anos, então... O último dado que eu vi foi 48% na zona rural. Tem que planejar, senão vira um caos danado, né? Eles têm lá muitos caras vão para a cidade assim mesmo e ficam clandestinos, porque eles não têm direito a todos os benefícios dos que residem legalmente. Tem até um termo para dizer essas pessoas, esses que vão clandestinamente e moram, né, como boias frias praticamente. Tu fala sobre a questão agrária chinesa relacionada à importação de produtos agrícolas brasileiros. Eu imagino que da mesma maneira devo pensar que as empresas chinesas no Brasil é um capital chinês que também tem a ver com a questão agrária. Eu tenho imaginado que seria muito bacana realmente que a gente pudesse ter um intercâmbio com camponeses chineses que têm tanta experiência, tanto acúmulo com o trabalho na agricultura, mas eu não vejo essa perspectiva em nível de Estado para Estado, Estado brasileiro para Estado chinês, porque é outro patamar. Ainda que o Lula ganhe em 2018, há provavelmente a possibilidade de fazer um intercâmbio entre camponeses é muito menor que a possibilidade das empresas chinesas se aproximarem mais do Brasil, já que isso se construiu em um período recente, especialmente com os BRICS, o que alguém pode ter chamado de externalização do capital chinês para a África, para o Brasil e para outros países. Talvez nós, com o MST, possamos fazer esse intercâmbio de agroecologia, realmente. Tomara, mas não vejo muita perspectiva de Estado para Estado. Eu acho que tem uma lógica de que um país como o Brasil pense muito mais em utilizar o capital chinês de outra forma do que criar
dinâmica de camponês para camponês da China para cá. Antes que eu me esqueça, gente, isso aqui é ficção, tá? O Schleilane falou isso pro Bento Tomar. Ele só falou, ó, ele é um negócio muito sério, bem. Pelo menos que chegou aos meus ouvidos. A China hoje tem uma acumulação muito maior, inclusive, do que o próprio Estados Unidos. Se apresenta como a maior potência no mundo. E aí ele junta a potência bélica, econômica e tantas outras. Na sua fala, como os Estados Unidos é 10 vezes mais poder bélico que a China. E aí, por exemplo, como é que se olha, tipo, a Revolução, como é que se olha hoje? Qual é o rumo realmente que está criando essa construção de uma nova relação social? E aí, se houve a Revolução, tendia a ser uma revolução socialista, digamos, né? E aí, com a fala que você faz, várias partes do mundo, do Peru, para o Brasil, por exemplo, trazer produtos chineses para cá e para lá, isso também dá um processo de acumulação da renda da terra, da exploração. E acho que na fala do Janaíl você está colocando, nós podemos fazer uma relação povo com povo, né? Nós estamos aqui colocando em evidência as relações dos estados, né? Porque os estados, se for entender na lógica da marxista, o capital é um instrumento da burguesia, ou seja, o estado é um instrumento da burguesia, virou e vai servir a essa estrutura econômica, macroeconômica. A preocupação nossa é como é que se relaciona? Por exemplo, por onde a gente anda hoje, em vários lugares do mundo, a gente está vendo a presença do povo chinês, né? Qual é a forma, essa forma de, mais sabendo que é a maior população do planeta, como é que dá isso? Como chega isso? Você veio aqui mesmo, você vai em Curitiba, a maior parte daqueles restaurantes é chinês. O Maranhão, por exemplo, tem muito chinês, vendendo roupa, bijuterias, então vai pelas ruas, entendeu? Como é que é esse processo? Por exemplo, quando você coloca que há muita informação de que alguém morreu de fome, que as informações são ainda oculta, impedida, proibida de fazer isso. A gestão a gente tem que o mundo saber dessas questões, para que a gente possa realmente ter um diálogo, ter uma comunicação, que tenha uma mensagem, que tenha uma recepção dessa mensagem, para que os povos construam uma outra alternativa de mundo. Senão, não tem sentido, né? De fazer uma coisa e depois se tornar de novo. Acho que nessa relação, tentar falar um pouco mais como é que é essa questão dessa visão da geopolítica hoje. Eu sou suspeita para falar, mas mesmo assim, né, a China nunca foi imperialista na sua história, pelo menos de 1600 para cá, 1700. Nunca foi expansionista. Ela foi, pelo contrário, ocupada por várias potências europeias, né? E teve umas briguinhas com o Vietnã ali na fronteira, mas nada de querer tomar terra do Vietnã, coisa localizada. E o capital que a China tem hoje é que ela vende os produtos e recebe aqueles dólares e não gasta. Então ela tem que gastar em algum lugar, antes que tenha uma crise e o dólar ela perca totalmente o valor. Então ela está expandindo para o mundo. Na África, constrói ferrovia hidrelétrica, está investindo horrores na África, porque os países lá precisam e deixam os chineses virem construir. Aqueles queriam fazer uma transoceânica, né, da China Pacífica, uma ferrovia. Acho que ainda querem fazer, mas não conseguiram, porque aqui ninguém gosta de chinês. Por aqui. Na África eles não ligam muito para eles. Está trazendo dinheiro, está ótimo. E deixa entrar. Não gosta dos chineses. Quem gosta é o governo atendendo a uma demanda da extensão do capitalismo que abre as barreiras para os chineses entrarem, construírem, fazerem o que quiserem lá praticamente. A lógica que eles estão caminhando é justamente dessa tentativa de um controle para um fim específico, que é alimentar a população, de ter controle sobre a produção no Brasil específico, a produção de soja para já ir direto para o mercado dele, ter concorrência com outros mercados, né? Então, de fato, isso inquieta a gente bastante, acredito que tem que ser algo para a gente continuar, para de fato pensar, né, para que rumo mesmo a China está indo. Eles têm uma cultura, tradição diferente da nossa. Nós, principalmente brasileiros, olhamos muito no imediatismo e na dependência mesmo.
o membro do Partido Comunista disse, nossos planos são para 50, 100 anos. Então não é igual nós que pensamos a coisa mais imediata. Nessa estratégia parece isso, parece que eles estão tecendo uma grande rede de controle em vários territórios, em várias localidades posicionadas, inclusive geograficamente, que pode ser a contraposição às potências capitalistas, né? Mas infelizmente, como o Cover colocou, o mundo está totalmente capitalizado, totalmente capitalista, né? Então, se eles têm essa estratégia 50, 100 anos, bom sejamos nós que estejamos com eles no nosso meio. Agora, se for para rumo ao capitalismo mesmo, eles já não estão bem posicionados. Como um tabuleiro de xadrez, eles estão sabendo se posicionar muito bem ao redor do mundo. É até uma esperança, na verdade, deles contrapondo o poder americano, eu acho que é um consolo. Para mim, pelo menos, espero que eu esteja certo. Eu posso estar errado, porque eu achei que a China não ia cair. Então, é uma questão a avaliar. Por exemplo, o Mao Tse Tung, até hoje eles não fizeram crítica do Mao, porque o Mao é o símbolo do igualitarismo, igual o Lula aqui para nós. Então, mesmo o Mao tendo cometido erros e tal, eles poupam. Isso vai ser discutido quando a gente estiver politicamente mais avançado, porque hoje, se o pessoal perde a crença que o Mao foi um herói, periga o regime cair. E aí vem um caos e quem vai dominar, e aquela confusão. Então, numa família que tem 15 filhos é diferente de uma família que tem um filho. Como é que está agora a história da agricultura? Outra coisa que a gente ouve falar um pouco da China, das megalópolis, né, que o governo está construindo de 500 mil, 1 milhão de habitantes. E uns outros artigos que a gente ouve que nos próximos 20 anos a China está tirando quase 400 milhões, tem uma previsão de 350 e 400 milhões de camponeses, então está industrializando, mas então, na real, o que eles estão pensando e o que eles estão fazendo com a agricultura? Estão querendo fazer uma agricultura mais, centralizar mais na cidade? Como é que está um pouco essa história dentro da China? Tem alguma informação mais... Uma coisa que eles mantêm... Só para fechar... Bom, aí a China é o quê? No final a China vai para onde, né? Porque tudo bem. Tá, é melhor a China do que os Estados Unidos, é melhor. No final das contas, a China vai ter que alimentar o povo deles, entendeu? Então, assim, como tem essa entrada dos chineses nas terras brasileiras, então, esse é um fato concreto, é amiguinho até que tá dando, mas quando tiver que a coisa apertar, eu não sei para que lado vai. Então, esse, por exemplo, esse eu acho que é o projeto Savana, que eles estão desenvolvendo dentro da África, em Moçambique, eu acho que é 20, 30 milhões de hectares de terra dentro de Moçambique. Bom, acaba com a camponesada lá e vamos produzir em larga escala para alimentar. Então tem um pouco, acho que esses... Eu joguei um monte de coisa para ouvir comentar. Eu não estou informada da atualidade. Sei que esse projeto agrícola chinês ainda não vi nenhum, não ouvi falar de nenhum. Preciso me informar. Na África, o que eu vi era mais construção de infraestrutura, trem, elétrico, exploração de minas. Para fechar, estava lendo um livro que é de Cláudio Caxton, que discute a questão do neodesenvolvimentismo, do capital, do socialismo, do conceito. E aí tem uma passagem que diz assim, ó, China, nos moldes da China, não é uma experiência a se seguir. Porque não sabe se ele vai qual é o rumo que está tomando esse negócio. Então, o brasileiro não podemos dizer que nós não gostamos do povo chinês, porque o povo é o povo. Quem vai se rebelar contra a pessoa chinesa, o humano chinês? Agora, os planos da ação, para onde conduz o capital, eu faço as palavras junto do alvo, né? Porque ele é um risco para o mundo. Vamos voltar a bloquear a China. Mas tá, porque aí é livre comércio, não estamos no livre comércio, entendeu? Porque não é de verdade. Não, todos têm que defender os interesses, né? Então nós temos que analisar, queremos produzir soja para os chineses continuar carnívoros? Ou vamos fazer uma campanha dos chineses já vegetarianos?
Nossa!